Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, né? Vamos relembrar alguns conceitos que a gente aprendeu sobre a teoria dos conjuntos, né? Já que é um conteúdo que a gente do nono ano estamos aprendendo. Vou utilizar nada mais, nada menos que o nosso amável e maravilhoso livro. Por quê? Eu não vou usar slide e PowerPoint dessa vez, porque lembrando que, observando o livro, a gente pode relembrar vários conceitos e vocês podem lembrar de ideias que você aprendeu o que passou na sua cabeça no momento, né? Então, nada mais que eu vou compartilhar nosso maravilhoso livro e estamos aqui, ó, nosso livro sobre conjuntos. Primeira coisa, o que é um conjunto? O conjunto é nada mais, nada menos quando a gente agrupa a quantidade de objetos, de elementos dentro de um só grupo, né? Então, eu estou formando um grupo de determinados objetos. No exemplo aqui que a gente trabalhou no livro, ele pegou esse de animais extintos, né, que estão na lista de extinção, e montou um conjunto bem básico deles, que é o quê? Os animais ovíparos que se alimentam, que possui, que a cria vem através de ovos, e os vivíparos, que finalmente quem dá a cria é o próprio animal, fica na barriga, na gestação normal. Então, esse é um tipo de conjunto. E a gente tenta formar diversos tipos de conjunto. Por exemplo, temos os que vivem em ambientes terrestres e temos os que vivem em ambiente aquático. E a gente pode organizar também grupos que dependendo da situação, podem comer o mesmo tipo de alimento ou que não podem comer um determinado alimento, né, um tipo de alimento. Então, é muito simples esse fator. Também vamos lembrar aqui, ó, que eu posso fazer um conjunto de cidades de região do Sul, como está no nosso livro, ó, conjunto de estados na região sul do Brasil. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, planetas. E eu posso ter que conjunto das letras alfabéticas. E o interessante é, sempre que eu utilizar conjunto, dar um nome para o meu conjunto, eu vou usar apenas uma letra e ela tem que ser maiúscula. Olha aqui, Paraná é a letra E, conjunto da cidade. Planeta é a letra P e letras do alfabeto é a letra L. E como que eu vou representar isso? Eu vou utilizar o diagrama de Venn, que nada mais é que uma bolinha, vou desenhar uma bolinha, e vou jogar todos os meus elementos que pertencem a esse grupo dentro dele. Eu tenho o conjunto dos números naturais divisores de 12, que são os números que dividem em 12. Tenho os menores ímpares, menores que 13. Tenho conjuntos que são menores que 5, que é maiores que 0 e menores que 5, né? Que tem 1, 2, 3 e 4. E quando eu quero falar que um elemento pertence a outro conjunto, nada mais fala que o ele pertence, eu falo assim, esse elemento pertence ao tal conjunto, que é o que estamos aqui, ó, 6 é divisor de 12, logo ele pertence ao conjunto A. E nada mais como utilizar, que eu estou falando muito nada mais, né? O legal é utilizar que eu tenho que utilizar esse ezinho aqui, ó, que nos representa, opa, esse ezinho aqui que nos dá o sentido de pertencer, que está dentro do meu elemento. E quando eu falo que ele não pertence, nada mais é do que nada mais é, e nada mais de novo, e eu vou falar que não pertence. Simplesmente eu passo um traço no meu E e eu falo que ele não pertence, né? Que não está dentro do meu conjunto. Por exemplo, o 12, o 10 não é divisor de 12, logo ele não está no conjunto A, ele não pertence ao conjunto A, né? E o outro exemplo que eu posso falar é que quando eu tenho um grupo dentro de outro grupo, né? Que eu posso ter no exemplo aqui no livro, ó, eu tenho que o grupo C está dentro do meu conjunto A, né? O conjunto C está dentro do meu conjunto A. Então, se ele está dentro, então eu falo que o meu C está contido, ou seja, está dentro do conjunto A. Isso significa contido. E o meu B não está dentro do conjunto A, né? Ah, tem uma pequena parcela aqui, professor. Por que não está dentro? Ele tem que estar todo dentro do meu conjunto, né? Ele tem que estar tudo dentro. Ou você está tudo dentro, ou você não está. E nesse caso, nosso B não está dentro do nosso conjunto CA, né? Então, a gente fala que ele não está contido, né? Ele não está dentro do conjunto A. Eu posso fazer a união, né? Quando eu pego dois conjuntos e junto em um só. Então, eu tenho ó, a união desses conjuntos, eu pintei tudo de preto, é todos os elementos. E eu tenho a interseção, que é o que? Nada mais é que os elementos que são compartilhados entre entre dois ou mais conjuntos. Quem é o elemento compartilhado nesse segundo exemplo aqui, ó?
que eu estou mostrando. É o 1 e o 3. Por quê? O 1 está tanto no conjunto A, como ele está no conjunto B. Então, a interseção B é o que está, a parte que está pintada, né, de colorido. O que não tiver branco aqui no mesmo exemplo, a gente não utiliza. Nós que podemos representar a união de interseção destacando a parte do diagrama. É só você pintar, né? Esse exemplo fala assim, pinte a parte que define a resposta. Então, eu posso formar um conjunto de números ímpares, eu posso formar um conjunto que, se não possui nenhum elemento, ele vai ser considerado um conjunto vazio, e eu posso escrever como esse zero, ou traço, ou chaves abertas, sem nenhum elemento dentro dele. É assim que eu considero que o meu elemento está vazio. Olha o exemplo aqui. Ó. Letra E, vazio, no primeiro exemplo, ou vazio no segundo exemplo. Temos as atividades que a gente aproveitou e já fez, né? Fez a correção bonitinha dele, descobrimos, por exemplo, ó, construir um diagrama de Venn com os elementos que está aqui. Eu tenho jogadores que jogam futsal e vôlei, eu coloco no meio aqui, né? Que está sendo cruzado, e eu coloco os elementos 20 voleibol e 40 futsal. Quando são os participantes da pesquisa? 140, é só somar. 20 mais 80 mais 40, eu vou localizar e identificar o meu resultado final. Posso separar também meu diagrama de Venn, identificando meus elementos. Quem pertence ao meu conjunto A? A gente descobriu que é o 5, 10, 11, 8, 20. Quem pertence ao E? Ou quem pertence à união, ou seja, quando eu junto o conjunto A e o conjunto E, quais são os elementos que eu vou ter, né? Qual a interseção? Então, todas essas atividades a gente respondeu no livro e estão lá aí com a gente. Estão lá. E se você quiser olhar o livro para rever de novo, né? Estão todos disponíveis. Sempre respostas com a participação de vocês, porque sempre que vocês estão participando, alguns não estão respondendo, tem que identificar por que vocês não estão respondendo, né? Porque, por mais que pareça, a gente está em sala de aula, mas essa bronca deixa para o outro lado. Essa questão número 6 era interessante, né? Porque eu tenho que identificar o que significa cada um desses resultados. Então, eu tenho que, por exemplo, a interseção entre A e B, a parte pintada, essa segunda filmagem. Eu tenho que a interseção, a união entre B e C, essa segunda, é a terceira figura. A interseção entre A e B e C, essa pequena parte aqui, ó, que está pintada para a gente. E a união de tudo é quando eu pinto todos os meus diagramas. Aqui eu verifico situações de estar contido ou não contido. E esse aqui, por último, a gente não passei para vocês, então está de boa. Temos também o conjunto dos números naturais, os números inteiros, que nada mais é do que os números positivos e negativos, que a gente tem trabalhado bastante tempo. Os números naturais são os números de zero, que vai a partir de zero ao infinito, 0, 1, 2, 3, está aqui, né? Ele tende a ser o infinito, e eu vou colocar na ordem aqui, como se fosse uma régua padrão. E ele é representado pela letra N, um N com dois tracinhos ali, ó, só você desenhar. Temos os números inteiros que não possuem início nem possui final, porque a gente só sabe o meio, e o meio é o zero. A partir desse sentido, a gente tem o que? Qualquer número que eu possa trabalhar e com ele, se for positivo ou negativo, eu vou considerar como número inteiro. E quanto mais próximo o número negativo é do zero, maior ele é. Então, eu estou falando que o menos 5 ele é menor do que o menos 2. Por quê? Porque o menos 5 está mais distante do zero do que o 2. Então, assim, da esquerda para a direita, tende o número só a crescer. E se eu for escrever o diagrama de Venn, eu coloco o meu conjunto natural, que todos os elementos positivos, e eu desenho o conjunto de números inteiros aqui, ó, do lado de fora, que está, porque então o número inteiro possui tanto o número positivo como no negativo. Então eu falo que o n está contido, né? O n está dentro do z. Eu tenho também o sentido negativo, que quanto mais distante o meu número é do zero, o sentido negativo menor ele é, e tem o sentido positivo. E tem também com sucessor e sucessor, né, que vem antes e depois. Tem as atividades que a gente... Nossa! As atividades que a gente escreveu, bebam água. Nessa situação, ó, identificamos todos os elementos, os conjuntos que estão participando. Vamos falar também dos números racionais e números irracionais. E os números irracionais são bem simples.
Qualquer número que possui um valor exato, eu considero como número racional, e qualquer número que não possui um valor exato, eu não vou considerar ele como número racional. Por exemplo, aqui nós temos dois exemplos que eu tenho circulando aqui maravilhosos. 3 dividido por 4 é 0,75, então ele possui um valor exato, então ele é um número racional. Eu tenho 1 dividido por 9 dá 0,1111 e tende ao infinito, então ele não é um número exato. Então, considero como um número irracional. Então, tem vários tipos que eu posso trabalhar com situações de obter um valor exato ou um negativo. O número racional não se importa se o número é negativo ou positivo, né? Ele apenas se importa saber se qualquer número que eu posso escrever pode ser feito da forma exata. Se for possível, então eu posso considerar como número irracional. Racional, aliás. Eu tenho várias formas de escrever uma decimal finita, né? 7 dividido por 5, 23 dividido por 8, 30 menos 37 dividido por 4, 648 dividido por 625. Todos possuem valor exato, então eles são números racionais. E quando a gente possui uma dízima periódica? Nada mais é que quando é o mesmo número que se repete diversas vezes ao infinito. 5 dividido por 3 tem 1,6666666. Ó, não importa, se eu pegar 20 mil números depois, vai continuar sendo meia. O 1 dividido por 3 também, ó, e 235 dividido por 99 possui a mesma propriedade, né? Então, são número, é uma dízima periódica, por isso que eu falei, é algo que está sendo periódico, né? Está sendo constante, que nunca vai mudar. Se eu tiver um número maior e que sempre se repete, como no meu exemplo aqui, ó, 1,345345, eu vou nada mais que escrever um traço por cima da minha repetição, ó, do 345, e falar que é esse número que se repete na dízima, que vai ser sempre esse, que nunca vai ter um valor diferente. Eu sei também que minha dízima periódica, a gente aprendeu, utilizando o nosso quadro aqui, que no nosso número irracional não possui uma posição exata na régua. Se eu for localizar meu número nessa régua aqui, ó, o 266, quanto mais números eu pego, mais esse 266 vai se deslocar perto do 2, mas ele nunca vai chegar no 2. Eu tenho, ó, por exemplo, aqui um exemplo, ó, o exemplo do exemplo, maravilhoso, né? Eu tenho 3,9, só que se eu pegar 3,99, ele se moveu, chegou perto do 4, mas não chegou no 4. E se eu tiver 3,999, essa retinha aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, ó, ela ficou mais próxima do 4, mas não chegou. E assim vai, ó, 3,999, moveu mais um pouco. 3,99999, se moveu mais um pouco. Mas ele nunca vai chegar na questão número 4. Por isso que ele não possui, se ele não possui um valor exato, ele é irracional. Eu não consigo pensar em uma posição exata nele, né? Então, tem várias situações também que os números infinitos, eles não dependem também só de uma dízima, né? Que são, por exemplo, raiz de 2 dá 1,414, 213, e aqui vai, né? Tende ao infinito. Temos o π também, e eu vou representar meus números irracionais pela letra I, e eu esqueci de falar que os meus números racionais é representado pela letra Q, ó. N naturais, Z inteiros, Q racionais, I irracionais. E quem deu esse nome de irracionais foi nada mais do que Pitágoras, porque ele não conseguia identificar uma posição exata, né? Era um número que ele não conseguia racionalizar, então, por isso, irracional. Estou falando essas palavras bonitas, né? Tem um exercício que a gente vai fazer também, e vou ter o exercício do conjunto dos números reais, que o conjunto dos números reais nada mais é que quando eu pego todos os meus conjuntos que a gente estudou, naturais. Ó, vou até circular aqui para vocês, ó, se observarem, eu tenho o conjunto dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, eu vou juntar tudo em um só elemento e vou chamar ele de real. Então, se eu tenho todos os conjuntos, todos os números, não importa qual número ele seja, se possui um valor exato ou não, ele vai ser considerado como um número real. Então, eu tenho o símbolo dele aqui, de real é como se fosse um R, simbolizando o número real. Então, ele vai adicionando cada vez mais números à nossa tabela bonitinha. E eu posso tentar identificar esses números aqui, ó, de acordo com a posição que eu estou imaginando. Então, é nada muito difícil.
tá? Aí eu falo de distância, números inteiros, a mesma características, e temos atividades, tá? Opa, acabou o nosso tempo, passou, né? Só 15 minutinhos no máximo que pode dar. Então é isso, quero que aproveitem bastante, estudem, tá? E que semana que vem, em caso de dúvidas, é só você perguntar para mim, que eu estou sempre aqui para te ajudar, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, e até a próxima aula. Vou fechar aqui e encerrar. Tchau.